O Tite tá de olho na vaga do Mancini, né? Porque, Que beleza, hein, rapaz? cara, pelo amor de Deus, um pouco o Salatiel, o Safira podem querer também ser Os caras convocado. vão reivindicar uma boquinha aí, né, meu? Tá louco. Cara do céu. No Twitter, no Corinthians. Segundo gol deles. Aí eu vi o Corinthians colocando isso. Isso, aí o Ibis retweetou. Acham que vem mais por aí. Aí eles colocaram 4-0. Aí o Ibis, eu avisei. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, um grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube e com reta final de Campeonato Paranaense. Vamos falar muito aqui sobre essa ascensão do Londrina, né? Benza a Deus. Rumo ao título, hein? Rumo ao título. Pois é, tem gente falando já que ninguém segura mais, viu? Como futebol é brincadeira, né? E futebol. Tem a convocação do Tite, muita cornetagem também na lista do Tite para os jogos das eliminatórias, que o Brasil volta a atuar pelas eliminatórias em junho. Também vamos falar um pouquinho de Libertadores e o vexame, né, do Corinthians na Copa Sul-Americana, o campeão de memes na última quinta-feira à noite, o Corinthians com a talagada que levou do Penharol. Lúcio, Londrina então já emplacando a sua terceira vitória seguida, depois de 7 jogos sem ganhar, ganhou 3 seguidos, incluindo a dupla Atletiba, o Atlético com a base sub-23, né, nem o time B jogou direito, porque o jogo do Londrina na quarta-feira foi no dia seguinte a atuação do Atlético pela Copa Sul-Americana. Mas o que chama atenção menos do que o adversário, que realmente esse sub-23 do Atlético é um dos mais fracos que o Atlético já montou, né, desde que começou a usar essa formação no Campeonato Paranaense, né, de coisa de 5, 6 anos para cá. Na minha avaliação, acho que é um dos times mais fracos. Mas o que agradou, pelo menos, é a postura do Londrina, né? O time enfrentou um time mais fraco, mas de qualquer forma fez o seu jogo, não levou um sufoco no final, sim, porque o Roberto Fonseca, de novo, né, tirou muito cedo o Adenilson, tirou o Safira com 30 minutos do segundo tempo, aí o Atletiquinho, né, foi para cima. Mas, de qualquer forma, a postura já está outra, o time está ganhando mais corpo, né, Lúcio? Isso que é o mais importante, né, Diego? Assim, o primeiro tempo do Londrina foi muito bom por essa postura. O Londrina, com 5 minutos de jogo, o Adenilson já tinha finalizado 2 vezes com perigo, né? Obrigando o goleiro do Atlético a defender. E assim, o Londrina teve muito volume. Se o Londrina capricha, eu fiquei pensando durante o jogo, o volume que o Londrina teve no primeiro tempo daria para ter devolvido aquele 5-0 do ano passado. Porque o ano passado o Atlético fez 5-0 no primeiro tempo, né? E depois administrou. E pelo volume do Londrina nesse jogo, dá para 5-0 no primeiro tempo. O Adenilson colocou bola na trave, o Juan perdeu o gol feito, o goleiro defendeu. Então, assim, defendeu várias bolas o tal do Anderson, né? Exatamente, pelo menos umas 3 ótimas defesas, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é isso, a postura, né? O Roberto colocou o time para frente, marcou pressão no Atlético, isso dificultou o time, né? Colocou o Adenilson para jogar um pouquinho mais próximo da área adversária e aí ele realmente fez um grande jogo. Então, obviamente, né, nós estamos falando aqui do time C do Atlético, mas esse é um problema do Atlético. Sim. É aquilo mais ou menos que a gente falou do jogo contra o Cascavel. É muito pior quando você enfrenta um adversário fraco e não ganha. Quando você enfrenta um adversário fraco e tem dificuldades. Então, assim, esse time do Atlético, eu concordo com você, é o mais fraco aí que o Atlético tem usado nos últimos anos. Mas o Londrina foi lá e ganhou o jogo e ganhou com autoridade. Poderia ter conquistado uma vitória mais tranquila, inclusive. Agora, né, Diego, acho que a gente tem que ressaltar porque, assim, não é sempre que se ganha da dupla Atletiba no intervalo de 3 dias, né? Não é comum. Não é sempre, não é qualquer time que faz isso, pouquíssimas equipes no futebol paranaense conseguem fazer isso, então acho que a gente tem que ressaltar, eu acho que o time evoluiu, acho que o Roberto já está conseguindo colocar alguma coisa aí do seu trabalho, não há dúvidas que o time evoluiu, e aí individualmente também alguns jogadores estão evoluindo, e o Londrina chega num momento bom aí nessa reta final do campeonato, bem diferente, né, daquela primeira parte do campeonato, onde o time realmente não conseguia ganhar de ninguém e jogava muito mal. Exatamente. Foi o que você falou, né? O que importa é a forma como o Londrina
conseguiu vencer, principalmente o Atlético Paranaense. O primeiro tempo foi muito bom, o Londrina sempre em cima, né? E achei meio fraco até tecnicamente no primeiro tempo do jogo contra o Coritiba, me surpreendeu, eu esperava até mais do próprio Coritiba, apesar dos desfalques dos principais jogadores. É um time que já está sendo montado desde o começo desse Paranaense para a Série B. O Londrina também tinha essa pretensão, mas o Coritiba já com reforços tarimbados para esse início do Campeonato Paranaense. Eu esperava até uma melhor apresentação. E foi importante essa vitória do Londrina sobre o Coritiba, que é o time mais parelho que o Londrina pegou até agora em relação, já pensando na Série B. E consolidando com essa boa vitória sobre o Atlético, passando um sufoco aí desnecessário no final do jogo. Ô Lúcio, vamos ver então primeiro o Roberto, para a gente já falar dessa última rodada que acontece agora, né? Agora de manhã, o último que ocorre agora de manhã, todos os jogos da última rodada do Paranaense, neste sábado às 11h30 da manhã. Vamos ouvir então o que o Roberto falou. Sim, eu acredito muito no todo, né? O contexto todo, né? A última partida contra o Coritiba aqui dentro, eu acredito que ela foi fundamental, ela deu moral, ela nos deu uma cara nova, sempre é importante, né? O lado psicológico, né, de uma equipe, do atleta individual. Nós levamos isso daí lá para o jogo e fizemos um primeiro tempo assim extremamente consistente, né, em todos os níveis. Eu acho que isso daí foi fundamental para que a gente pudesse fazer o primeiro tempo com 2-0 e se nós tivéssemos feito 3-4 estaria tranquilo, porque o goleiro do Atlético ele acabou sendo o melhor jogador em campo. Nós teremos, né, que reavaliar cada um dos atletas, né? Claro que nós gostaríamos, né, de fazer com que a equipe se mexesse, né, o mínimo possível, mas nós temos que pensar que o atleta ele está sujeito, né, a dores, a uma carga, então vai ter que ser bem analisado junto com a fisiologia e com a preparação física. Eu acredito muito de partida por partida, né, encaixe, marcação, foco, concentração do atleta. Para cada partida ela acaba sendo diferente, mas é claro que faz com que tudo leva a crer de uma grande partida de futebol, né? Porque o Cascavel vem de um grande momento, um grande Paranaense, o Londrina está vivendo talvez o melhor momento dele da competição, e isso vai fazer com que que a gente tenha, né, um grande jogo, uma grande partida de futebol. Pois é, e o Roberto falando, né, projetando esse jogo. Aliás, essa rodada está conhecida como rodada marmita, né, o Diego? Pelo horário, né? 11h30 da manhã, rapaz, não é mole, né? O Varley de Carvalho que ia gostar desse horário, né? Ele gostava de jogar nesse horário, né? Treinava meio-dia, lembra que ele marcava os treinos meio-dia no Estádio do Café, naquela campanha lá de 92 e tal? É verdade, cara. Vixe Maria. Londrina também, eu lembro que teve jogo do Londrina na Série C, né? No Estádio do Café, teve. Lembra? E na Série B vai ter agora, né? Na Série B vai ter, também, inclusive a estreia do Londrina no Estádio do Café, que é na segunda rodada contra o Brusque, será em um sábado às 11 da manhã. Tá marcado o jogo já está definido também, né, Lúcio? A estreia no dia 28, né? Contra o Brasil lá em Pelotas. Na sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde. Uma sexta-feira, 4 da tarde. Isso. E aí, na segunda rodada, que é a estreia no Estádio do Café, será no dia 5 de junho, que é um sábado, 11 da manhã, contra o Brusque, que veio da Série C também. Que beleza. Até lá. Então já vai se acostumando, né? Já vai se acostumando. Acordar mais cedo e já tentar ver o jogo mais cedo. Em relação à rodada, e que o Roberto disse, a tendência dele poupar alguns jogadores é aquela coisa, né? O Londrina está em quarto lugar hoje, e hoje, se o Londrina se classificar em quarto lugar, ele pega o Azures, certo? Que é o quinto. Nesse momento, sim. Seria o Azul, seria Londrina e Azures hoje, né? Se o Londrina, por acaso, rouba a segunda vaga do Cascavel e o Atlético termina em sétimo lugar como está, o Londrina enfrentaria o Atlético nas quartas de final. Mas a tendência é que poupe jogadores pelo desgaste, não tem nada a ver com projeção de jogo, né, Lúcio? Pelo menos é o discurso oficial, né? Até porque, assim, né, Diego, a próxima fase, as quartas, já deve ter jogo na segunda ou na terça, né? Uhum. Então, assim, é difícil, né, você jogar na quarta, no sábado e daqui a pouco na segunda ou na terça com o mesmo time, né? É pouco provável que o time consiga manter o mesmo ritmo. Eu sinceramente, acho que claro, você não vai poupar o time inteiro, não vai modificar o time inteiro, mas eu acho que até seria prudente você, daqui a pouco, tirar aí uns 3 ou 4 jogadores,
mais desgastados. Por exemplo, o Adenilson, ficou até uma situação meio complicada, porque o Adenilson, ele meio que forçou o cartão amarelo lá quando ele foi substituído contra o Atlético, né? Uhum. Só que assim, ele não estava pendurado. Eu não sei se ele tinha a informação errada, né? Se ele achava que ele estava pendurado, ele não estava pendurado, mas agora ele está pendurado, né? Agora ele está pendurado. Então, assim, daqui a pouco é um risco, né? Daqui a pouco é melhor você poupar o jogador, até fisicamente, e evitar que ele tome um terceiro cartão amarelo e desfalque o time no primeiro jogo do mata-mata, né? Então, é uma situação que você pode avaliar, né? Assim, o Marcelo Freitas não vai jogar. O Marcelo Freitas, ele teve um problema lá, teve que até ser substituído, não vai jogar. Por outro lado, o Salatiel vai jogar. Ele acabou basicamente sendo poupado, né? O Roberto até falou depois do jogo que se fosse um jogo decisivo, se fosse o último jogo do campeonato, o Salatiel jogaria contra o Atlético, mas houve a decisão de poupá-lo justamente para que ele tivesse 100% aí para a sequência do campeonato. Então, ele deve jogar, vai ser titular hoje aí nessa partida de sábado contra o UFC Cascavel. Então, assim, eu acho que mesclar, de repente você tirar uns 3 jogadores, uns 3 ou 4 aí, acho que até seria importante pensando na sequência do campeonato. E o Dalton é um desfalque certo pela suspensão, né? O Dalton, terceiro amarelo, entra o César, né? É o goleiro reserva nesse momento. O João Carlos volta na direita, esse cumpriu a suspensão, né? Tá de volta. Então, de qualquer forma, o time terá aí pelo menos 3, 4 mudanças para essa partida. Bom, o Londrina que então enfrenta o UFC Cascavel, que atualmente é o segundo colocado. Também tem Paraná e Operário, Rio Branco e Curitiba, Cianorte e Azures, Cascavel, CR, vamos falar do Cascavel CR daqui a pouco, e Maringá, Toledo e Atlético Paranaense. Bom, a classificação de momento, como nós dissemos, o Operário é o líder com 20, já termina essa fase em primeiro, não pode mais ser ultrapassado, vai pegar o 8º colocado. O FC Cascavel segundo com 16, o Paraná o terceiro com 15, o Londrina também tem 15, é o quarto. O Azures vem em quinto lugar com 15 também, Curitiba é o sexto, 14, Atlético o sétimo com 12, 13, Cianorte, oitavo, com 13. Aí o Maringá, que ainda briga por uma classificação, é o nono com 12. Toledo, já fora da parada, é o 10º com 8 pontos. E o Rio Branco também tem 8, em 11º, já na zona do rebaixamento. E já rebaixado o Cascavel CR em 12º. Aqui, né, Lúcio, o Maringá brigando com o Cianorte por uma vaga, né, pela última vaga. E o Rio Branco brigando com o Toledo para ver quem cai, né? Para ver quem não quer. Brigando para evitar, claro, o rebaixamento. Exatamente. E Toledo e Rio Branco, eles têm mesmos pontos, né? 8, né? O Toledo tem a vantagem ali nos critérios. E o Maringá, ele pode chegar a 15, tem um confronto direto aí entre Cianorte e Azures. Então, assim, o Maringá torce para o Azures ganhar, por exemplo, o jogo, e se ele ganhar o dele, ele passa o Cianorte. Ele estaria classificado, né? Entraria entre os 8, né? Então essa é uma briga agora. Resta saber se teremos esse jogo entre o Cascavel CR e o Maringá, né? Porque o Cascavel tá suspenso, né? Porque houve um segundo julgamento, dessa vez no pleno, né? E o pleno do tribunal, ele aumentou a pena. O Cascavel tinha sido punido por 1 ano, pegou agora a suspensão vale por 2 anos. Só que, diferente do primeiro julgamento, o pleno determinou que a punição seja cumprida de forma imediata. Ou seja, o Cascavel está excluído do campeonato. Ele está excluído. Então, assim, vamos ter WO, ele não vai jogar. Então, o Maringá vai ganhar por WO. Agora, o detalhe é que o pessoal do Maringá tá bravo, porque se ele ganhar por WO... Ele não faz 3 vitórias. Não, ele faz a vitória, só que o resultado é de 3-0. O Maringá tá achando que em campo ele vai ganhar bem mais. Porque, na verdade, ele precisa de saldo, né, Diego? Ele tá com -1. Exatamente, ele tá com -1. Então, assim, a conta do Maringá é ele ganhar o jogo, né? Ele faz aí, ele soma 3 pontos, só que aí ele tem que brigar com o próprio, daqui a pouco com o próprio Cianorte, com o Azures, e ele tem saldo menor do que todo mundo. Não, ele vai a 3 vitórias, sempre que ele tá com 2 já, né? Ele tem 2. Eu tava achando que ele tava com 1 vitória. Ele tem 2. Exato. Aí ele subiria para 15 pontos com 3 vitórias. Isso. Então, assim, ele pode empatar com o Azures, por exemplo.
Só que aí ele tem o saldo de gols. E o pessoal do Maringá tá animado, achando que no campo eles ganhariam de uns 5, 6 aí. Depois que o Operário ganhou de novo, quer dizer, o Operário tem um time muito superior ao do Maringá, sim. Mas meteu 9. Londrina já ganhou de 4. Por que o Maringá não poderia fazer 4 também? Então eles não estão gostando muito dessa história de WO, não, por incrível que pareça. Rapaz, mas que esse campeonato começa de forma errada e termina errado, né? A várzea é constante, né? E ainda tem o problema do outro Cascavel, né? Aliás, é muita cobra no campeonato só, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Eu acho que não comporta, viu? Cá pra nós, Cascavel é uma cidade boa. Sim. Estado, mas não comportam 2 times profissionais na mesma divisão, né? Eu acho o seguinte, que com essa punição aí do Cascavel CR, porque aí ele ficaria 2 anos excluído, né? Ele poderia voltar só em 2023 e teria que voltar na 3ª divisão, né? Eu tô achando que não vai ter volta, né? Eu tô achando que esse Cascavel CR aí pode acabar por aí mesmo. Mas enfim. E a questão do FC Cascavel é que o pleno do tribunal manteve, né, a suspensão, a punição da perda de 6 pontos. 6 pontos. E o Cascavel ele vai apelar agora para a última instância, que é o STJD. E a informação que vem de Cascavel é que o clube ele vai entrar com um pedido de liminar lá no STJD para que ele recupere os pontos, né, e que a decisão fique quando acontecer o último julgamento. Então, assim, se ele conseguir eliminar, ele temporariamente ele recupera os 6 pontos que ele perdeu até o julgamento final. Né? E se ele recuperar os 6 pontos, vai mudar todo o campeonato. Porque vamos supor que, enfim, o Cascavel perca para o Londrina e termine em 3º. Só que se ele recuperar os 6 pontos, ele vai ultrapassar o 2º colocado, pode até ultrapassar o 1º. Então, o próprio Operário, Exatamente. E aí mudaria o adversário dele na 2ª fase do campeonato. Então, não sei, daqui a pouco, se o Cascavel conseguir uma liminar no campeonato, não sei, daqui a pouco pode até parar o campeonato até ter o julgamento final, né? O ideal seria que o STJD mantenha essa decisão do TJD, tanto na primeira instância como no pleno. Sim. Para não ter essa bagunça toda de final de campeonato, né? O campeonato já é bagunçado. Já ficou várias rodadas, né, sem saber que dia que jogaria, de que dia que os times jogariam. Terminar dessa forma fica muito ruim, né? A coisa tá realmente muito complicada. Não sei, a melhor coisa era acabar logo isso, né, Diego? Exatamente. Acabou, passa a regra, vamos já pensar em Série B, que é isso que o torcedor está preocupado. Sem Lúcio, dúvida. E daí no próximo podcast, claro, nós já vamos falar sobre esse encaminhamento final das quartas de final do Campeonato Paranaense, porque, como disse o Lúcio, já vai ter jogo dos mata-matas nessa próxima semana. Ô Lúcio, falando já em Série B, a gente falou até dos jogos, aí, dos 2 primeiros jogos do Londrina, né, que a CBF divulgou as datas já e os horários. O Londrina se reforçando, né? Vem a dupla, parece que depois do Mossoró, o Caprini também acertou, tá para acertar. O Londrina não divulgou ainda oficialmente nenhum deles, mas é outro reforço que está chegando, né? Não, o Londrina não divulgou, mas o Caprini já está certo, o Caprini virá também. Aliás, o Caprini é um jogador que, assim, ele sofreu, ele teve várias propostas, né? O Brasil de Pelotas tentou contratar o Caprini, o Brusque, chegou-se até a anunciar, né, que o Brusque estava certo com o Caprini e o Londrina conseguiu trazer o jogador, até por essa questão do Mossoró vir, né? Os dois jogaram juntos no Ipiranga, então isso ajudou também. Então o Londrina está trazendo a dupla, o Mossoró e o Caprini, que realmente foram destaques do Ipiranga na última Série C, inclusive jogando contra o Londrina. Então esses 2 jogadores aí já estão certos. O Londrina trouxe o Gabriel Furtado, que é um volante do Palmeiras, da base do Palmeiras, já está aí também o jogador. Thalisson, né, que é um lateral direito do Atlético Mineiro, vem emprestado, também virá para a Série B. E o Londrina tá praticamente tudo certo aí com o Tarek, né, que é um volante que também jogou no Ipiranga o ano passado e que estava jogando o Campeonato Paulista aí pelo Ituano. Então, Londrina trazendo bastante gente, reforçando, né, buscando aí os jogadores, e ainda o Ricardo Luz, né, lateral direito, que também está certo, jogou no Novo Horizontino, o último Campeonato Paulista. Bom, a procedência dos reforços é boa, né? Isso a gente não dá para julgar, para negar. E assim, em relação a esses 2 do Ipiranga, especificamente, né, que enfrentaram o Londrina recentemente na Série C, o Caprini foi o que mais me chamou a atenção. Muita gente os colegas lá de Erechim, dizendo que o Mossoró, né, que é o 10 deles,
era o jogador mais importante, um dos mais importantes, mas o Caprini também chamou atenção. Eu acho que são reforços que vêm para, não é para aquele jargão para somar, não, né, Lúcio? São reforços que têm grandes condições de serem titulares e darem uma encorpada nesse time aí que vem disputando o Paranaense. Não, assim, na teoria são ótimos reforços, né, Diego? E a não gente é tiro no escuro, né? Não, jogadores conhecidos, jogadores que o próprio Londrina já observou, enfrentando-os, né, jogadores que estão acostumados a jogar Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Ricardo Luz, o lateral, ele estava no Remo ano passado, foi vice-campeão da Série C pelo Remo. Então é um jogador já experiente, já jogou no Brasil de Pelotas, Série B. Então, assim, os reforços, eles dão uma outra dimensão para o time. Se a gente pegar esse do Paranaense aqui. Então, são reforços de como diria o Bruno Henrique, né? De um outro patamar. Né? Porque nós estamos em outro patamar. Patamar. Verdade. Mas, assim, são reforços interessantes. São reforços realmente bons, né? Que acho que tem tudo para deixar o time realmente competitivo. E aí, se unindo com o Salatiel, que já está aí, com o Thiago Orobó, que ainda não jogou. E o Safira bem, né? O Safira deitou no primeiro tempo foi bem. Atlético, né? Foi bem. Eu acho que assim, o Londrina está encorpando o elenco, acho que é isso que precisa mesmo. A Série B exige isso, né? Competição muito difícil, muito longa, mas os reforços são interessantes realmente. É isso aí. Bom, então vamos aguardar aí os jogos finais do Paranaense, lembrando de novo, neste sábado agora, daqui a pouco, 11h30 da manhã, Londrina e FC Cascavel, os demais jogos também às 11h30. E no próximo podcast vamos já comentar as definições das quartas de final, não, praticamente das semifinais, né, Lúcio? Porque se os dois jogos do mata-mata forem semana que vem mesmo, tem que ser, né? Tem que ser. Nós já vamos fazer o próximo podcast falando da projeção dos jogos semifinais. Tomara que o Londrina esteja nessa condição de semifinalista, né? Até porque a semifinal garantiria o Londrina, inclusive, na Copa do Brasil do ano que vem. Voltando à Copa do Brasil depois de um ano. Então é importante. Importante, isso aí. Boa sorte aí ao Tubarão, então, neste sábado contra o Cascavel. Bom, seleção brasileira, vamos dar uma antecipada na seleção, porque teve convocação do Tite na sexta-feira, mantendo basicamente a mesma base, mas chamando alguns novos relacionados, né? Principalmente o Gabigol, né? O Gabigol e o Everton Ribeiro, do Flamengo, o Daniel Alves, do São Paulo. Muita contestação, porque assim, nem os próprios flamenguistas, né, Lúcio? Vamos ficar para nós, né? O Everton Ribeiro não tá jogando essa bola toda que mereça uma convocação. Estava até brincando com o Lúcio antes do programa, daqui a pouco Safira, o próprio Denilson, vão reivindicar também o lugar na lista do Tite. Não deu para entender. Quer dizer, deu para entender, porque é o jeito do Tite trabalhar, né? Desde Corinthians, de Grêmio, aquela história de grupo, né? De você valorizar quem fez parte. O Tite tem muito dessa coisa, né? Então, assim, quem foi chamado, quem participou de algum período, né? Ele normalmente é difícil ele mudar. Mas realmente a temporada do Everton Ribeiro não é boa. Assim, eu acho que seleção brasileira, obviamente que o treinador, em alguns momentos, ele tem que levar em conta a trajetória do jogador dentro da seleção brasileira, o que ele já fez na seleção brasileira. Agora, a seleção é muito do momento. O momento do Everton Ribeiro não é bom, né? Eu acho que outros jogadores da posição estão jogando mais do que ele e poderiam ser observados pelo Tite. Então, realmente, não acho que era para o Everton Ribeiro ser convocado nesse momento. Por outro lado, acho que o Gabigol merece, né, ser convocado para a seleção, pelo que ele tem feito. Não é só de agora, né? O Gabigol vem aí há 2-3 anos sendo o artilheiro do futebol brasileiro. Então, acho que aí até vale a convocação do Gabigol. E o Daniel Alves, né? Aliás, o Daniel Alves, acho que ele perdeu tempo no São Paulo ano passado, quando ele quis jogar no meio-campo, né? Exatamente. O Daniel Alves, como lateral, ele é espetacular, né? Ele é nota 8, nota 9. Agora, no meio-campo, ele é um jogador comum, né? Como ele voltou para lateral agora e o Brasil tem uma carência aí nessa posição, acho que é merecida a convocação dele. E talvez o maior mérito do Crespo, quando assumiu e mudou esse time do São Paulo, né? São Paulo aí voando, principalmente na Libertadores, foi justamente isso, né? Ter colocado o Daniel Alves numa posição em que ele pode fazer a diferença, diferente do que faria no meio, do que vinha fazendo, aliás, do que não vinha fazendo. Né? Realmente o Daniel Alves, como lateral direito,
é outro nível, né? É outro nível de jogo. Bom, a novidade mesmo, Lúcio, foi o Lucas Veríssimo, né? Zagueiro do Benfica, pela primeira vez convocado. E o Tite também dando oportunidades aí de novo ao Fred, né? Do Manchester United, que fazia quase 2 anos que não era chamado. Fazia tempo, né, o Fred, exatamente. E para o ataque, né, ele chamou de novo o Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus é banco, né, do Manchester City hoje, né? Ele é reserva, mas enfim, o Tite tem essa história também de manter alguns jogadores que, mesmo não estando no momento muito bom, ele leva para a seleção. E o que chamou a atenção também é que a gente teve a convocação da seleção olímpica, né? Também. E entre eles, o Jardine chamou o Pedro e o Gerson, né? Chamou os dois do Flamengo. E a CBF até está prometendo que vai mudar os jogos do Flamengo, né? Porque, infelizmente, no futebol brasileiro a gente não tem data FIFA, né? E os clubes são prejudicados, obviamente, né? E aí você pega o caso do Flamengo, que tem o Gabigol, o Everton Ribeiro na seleção principal. Aí tem o Pedro e o Gerson na seleção olímpica. Aí você tem os estrangeiros do Flamengo que são sempre convocados. O Isla, do Chile, e o Arrascaeta no Uruguai. Então você imagina o Flamengo, você perde metade do time, né? Então é muita coisa, né? Então, enquanto o calendário do futebol brasileiro não se adequar em parar as competições enquanto a seleção estiver jogando, né, vai ser complicado. A CBF está prometendo que ela vai adiar os jogos do Flamengo, porque se o time tiver 5, 6 convocados, realmente o prejuízo é maior. Agora, enquanto não se mudar, né, Diego, essa questão do calendário, vai ficar essa espécie do torcedor, eu não sei se bem essa é a palavra, mas enfim, vai ficar essa espécie de ojeriza, né, do torcedor com a seleção brasileira. Porque hoje o que tem? O cara fala... porque o cara fala assim, eu não quero ninguém do meu time na seleção, não, porque vai atrapalhar meu time, né? Porque, meu time vai ficar desfalcado aí 4, 5 jogos, então fica esse clima ruim, né, para a seleção brasileira, quando deveria ser o contrário, né? Todo mundo deveria ficar feliz quando o jogador do seu time e tal é convocado para a seleção brasileira. Mas hoje a realidade é bem diferente. Hoje, infelizmente, por conta de tudo isso, a seleção brasileira atrapalha, né? Vamos dizer assim, entre aspas, infelizmente, né? É um absurdo que chega a essa situação, mas hoje o torcedor vê isso, né? Com a seleção brasileira sendo um entrave para o bom desempenho dos seus clubes. Bom, o Brasil, então, que vai jogar no dia 4 de junho contra o Equador, jogo em Porto Alegre, na volta das eliminatórias, e depois enfrenta o Paraguai em Assunção no dia 8. Então, essa convocação do Tite foi para esses 2 jogos. Você confere a convocação completa no nosso site, né, da Folha de Londrina. Foram 4 jogos, né? 4 jogos. 3 vitórias, né? 3 vitórias. 3 vitórias. 3 vitórias. Está com 12 pontos. A Argentina, deixa eu retomar a classificação aqui. A Argentina é a segunda com 10, o Equador o terceiro com 9 e o Paraguai o quarto com 6 pontos. Bom, vamos esperar então o que vai virar dessa convocação, do desempenho. Agora, eliminatórias é aquilo, o Brasil dificilmente vai ficar fora, o que importa, porque fizemos uma grande eliminatória em 2018, e morremos na praia de novo, né? O que importa é o time voando na Copa, não tem jeito, né? O Tite prega que nas últimas eliminatórias ele teve menos tempo, né? Porque ele não comandou a seleção no período todo, né? E agora ele tem essa possibilidade, né? Então, de testar muita gente e de chegar na Copa mais forte, né? Então, é o que a gente espera. Acho que o Brasil também não vai ter nenhum tipo de dificuldade, não, ao longo dessas eliminatórias aí. Também acho que não. Bom, já indo para a reta final do nosso FolhaCast Futebol Clube, uma passada rápida para os jogadores. Acho que a semana foi tranquila. O Flamengo passou um sufoco desnecessário lá, quase que entregou praticamente 2 gols, depois teve que correr atrás para empatar, adiando a sua classificação antecipada. O Santos retornando à briga, né, com uma vitória importante sobre o Boca Juniors na estreia do Fernando Diniz. Fluminense muito bem, São Paulo empatou, mas estava com o time reserva, priorizando o Campeonato Paulista nessa reta final do Paulistão. Foi uma semana mais ou menos tranquila, né? O Atlético Mineiro ganhou fora de casa, né? E o Palmeiras ganhou de novo, né? O Palmeiras com uma outra vitória fora de casa. O Palmeiras já já garantiu a classificação e também o primeiro lugar da chave, né? Então, a campanha muito boa. O Palmeiras é muito sólido, né? O Palmeiras
é um time que dificilmente toma gols, né? Então a campanha realmente é muito boa. Eu acho que o Palmeiras entra muito forte para brigar de novo pelo título. Acho que o Palmeiras é um dos fortíssimos candidatos a brigar pelo título novamente da Libertadores. Claro que é muito cedo, né? Mas o Palmeiras está mostrando realmente muita força. Eu só queria fazer um registro sobre a Libertadores. Rapaz, o que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro lá na Colômbia contra o América de Cali, né? Tá feia a situação lá em Cali, né? Tá muito feia, né? Com reivindicações lá na Colômbia, principalmente em Cali, né? Com mais de 30 mortos, enfim, confrontos. E o jogo teve que ser paralisado diversas vezes. Por quê? Porque havia confusão, né, do lado de fora do estádio, a polícia agindo com rigor, inclusive com gás lacrimogênio, e o gás, ele invadiu o gramado. Então, assim, o jogo teve que ser parado 4 ou 5 vezes, jogadores com dificuldade para respirar. Então, assim, não sei, né? Acho que o futebol, ele poderia ter uma atitude diferente, né? Olha, com tudo que a gente tem vivido, né, em razão da pandemia, não era para ter futebol, né? Acho que o futebol poderia tomar uma atitude, e aí você vai para um país, né, que está quase à beira de uma guerra civil, né? E aí com situação, com gente morrendo na rua e você do lado de dentro jogando uma partida de futebol como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, é ruim. E a gente não vê ninguém, né? A gente reclama dos dirigentes, e claro que eles são os responsáveis, mas a gente não vê pouca gente, né? Por parte de jogadores, por parte de treinadores, né? Os próprios clubes, né? Exato, uma posição mais... Olha, escuta, gente, nessas condições não temos como jogar. Eu acho... Mas, enfim, a gente bate nessa tecla, mas é difícil imaginar que o futebol um dia vai chegar a esse nível, né, Diego? Não, e ainda mais, esperar o quê, né? Uma Conmebol que está tentando aí furar a fila, né? Comprando vacina para vacinar jogadores. Outro absurdo, né? Então, absurdo, total. Como diria o Barão de Itararé, de onde nada se espera é que não vem nada mesmo, né, Lúcio? Não, é isso aí mesmo. Não vem nada mesmo. E não vem nada de dentro de campo também, né? Por parte dos jogadores, por parte dos treinadores, também não vem com raríssimas exceções, né? Com raríssimas exceções. Exatamente. Já falamos aqui várias vezes, não era momento de ter futebol em lugar nenhum, né? Bom, é isso aí. Só para a gente finalizar, o Corinthians deu um vexame o time reserva contra o Pearol, que já estava praticamente eliminado, mas tomou de 4-0. E até o Gustavo Andrade, né, corintiano, que participou com a gente aqui do FolhaCast, comentava ontem, né, o Corinthians, com qualquer formação, o time da estrutura, da estatura do Corinthians, pode tomar de 4 numa competição dessa, né, uma competição internacional, e até porque o Pearol também não é nada disso, né. E foi vergonhoso, foi fator negativo da semana, né? Essa derrota do Corinthians, com vários memes já, né? O Ibis tirando sarro, gente falando que o Corinthians confundiu o Pearol com o Novo Horizontino, entregou o jogo errado, mas foi mais um capítulo aí naquela novela Caia ou não Caia o Mancini, né? Pois é, agora, ainda bem que ele está na semifinal do Paulista, né? Isso dá uma segurada no Mancini. Né? Mas realmente é vergonhoso, né? O Corinthians perder dessa forma. E como foi o jogo, né? Foi um passeio, realmente, né? Foi o Peñarol. Tudo bem, o Peñarol tem uma camisa fortíssima, é um time super tradicional, campeão de Libertadores, campeão do mundo, mas tá em baixa também o Peñarol, né? Não tem nada de extraordinário, longe dos times históricos do Peñarol, né? Então, realmente uma derrota cachapante aí do Corinthians, a vergonha da semana mesmo para o futebol brasileiro. É isso aí. Bom, ficamos por aqui, Lúcio? Ficamos por aqui. Só fazer um lembrete, a gente está publicando nesse fim de semana na Folha um material com o Everson, londrinense, que está nos Estados Unidos e que foi convocado para a seleção norte-americana de futsal. Bacana. E a seleção dos Estados Unidos, depois aí de 13 anos, está de volta a uma Copa do Mundo. E o Everson foi um dos principais jogadores. E, inclusive, ao longo da próxima semana, a gente vai trazer um podcast também com o Everson, falando lá do futsal lá nos Estados Unidos, da passagem dele pelo Londrina, né? Jogou no Tubarão, foi campeão sub-20 pelo Londrina, enfim, contando um pouquinho também. Ele tem escolinha de futebol lá nos Estados Unidos, um papo bem legal com esse londrinense. Que, 43 anos, hein, Diego? Dá pra você, dá pra você jogar ainda, hein, rapaz? Isso eu já passei nessa fase aí. Ainda mais salão, né? Que você tem que ter
Saudade de jogar um salão também, viu, Lúcio? Saudade de jogar bola, né? Mas salão também faz falta, né? O duro que agora os tornozelos e os joelhos não aguentam mais. Não aguentam mais. Né? Não dá. E o Everson, que jogou muita bola, o Lúcio também jogou com ele, eu também joguei com o Everson futsal, joguei na época de iate. Você chegou a jogar o Suíço interno de iate, Lúcio? Não, interno do iate não. Eu lembro, a gente jogava junto com o Everson no futsal, né? Tempos de Grêmio. Isso, ele country. jogou na BP também, country, exato. Jogou muita bola mesmo. Everson. Jogou muita bola. Tá jogando ainda, tá jogando muito bem ainda. É isso aí. Bacana, esse material então você confere na edição impressa da Folha desse final de semana e, como disse o Lúcio, na próxima semana, no meio da semana, um podcast especial com o Everson Maciel. Um abraço, Lúcio, valeu, boa semana para todo mundo aí. Valeu, um abraço, até a semana, valeu. Mensagem de Gustavo Andrade. Fala pessoal, aqui quem tá falando é Gustavo Andrade. Tô passando só para deixar uma mensagem para vocês. Há mais ou menos 1 mês e meio eu me despedi do FolhaCast Futebol Clube e hoje, sexta-feira, eu me despeço também da Folha de Londrina. Foram quase 11 anos de empresa, onde eu aprendi muita coisa. Mas eu quero deixar a minha mensagem, deixar meu carinho, em especial a 2 pessoas, que é o Diego e o Lúcio. Eu venho de uma criação onde o meu pai e o meu avô, eles gostavam muito de ouvir jogos do Corinthians pelo radinho. Então o Lúcio Flávio fez parte da minha infância de certa forma, comentando os jogos do Corinthians. Então, trabalhar com o Lúcio para mim foi um motivo de muito orgulho, porque o Lúcio para mim sempre foi uma referência dentro do jornalismo esportivo. É uma pessoa que tem muitos contatos, que consegue ter o respeito de todo mundo. Então, o Lúcio para mim é sim uma referência. Eu deixo o meu muito obrigado ao Lúcio por todas as dicas, todas as instruções. E também quero deixar meu muito obrigado ao Diego. O Diego foi um cara que a gente fez uma amizade muito legal, muito bacana. O Diego acabou até virando meu padrinho de casamento. Só tenho coisas boas para falar dele. Também quero agradecer muito a parceria, aos longos anos que a gente esteve junto, trocando ideia, trocando informação. E também o Diego foi meu editor de esporte por algum tempo. Me deu as primeiras oportunidades, para escrever sobre esporte na Folha de Londrina. Então, quero deixar o meu agradecimento a ele também. E, claro, deixar meu muito obrigado aos nossos 2 editores de áudio, o Bruno Codogno, depois o Bruno saiu, e agora a gente está com o Yuri Pereira, vascaíno, sofredor. Meu muito obrigado a vocês 2 também. E claro, não poderia deixar de agradecer a vocês que ouvem o FolhaCast Futebol Clube, que me acompanharam durante o tempo que eu estive aqui. E espero que vocês continuem acompanhando o podcast aqui da Folha de Londrina para prestigiar o Diego, o Lúcio e também os trabalhos do Yuri Pereira. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.